Agora vai. Amém, amém. Agora eu vou compartilhar lá para todo mundo ver que nós estamos ao vivo. Tá me ouvindo bem? Primeiro, deixa eu aumentar Estou meu te volume. ouvindo perfeitamente. Ah, então tá bom. Calma aí, ó. Os seus amigos já estão falando aí. Oi, 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 oi. Oi, oi, todo mundo. Oi, 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 todo mundo. Não Vamos fazer mexe de muito não, novo. esse negócio vai acabar saindo do ar de novo. Misericórdia, mas você vai ficar segurando o celular? Não estou segurando nada não. Ah, tá. Então tá bom, que senão eu ia até virar Homem-Aranha aqui. Aqui é tecnologia de 100%. Tecnologia. Aí, nós estamos com. André, boa tarde. Boa noite, boa tarde. Gente, pro André são 4 ou 5 horas de diferença, André? 5 horas. São 5 horas de diferença. Então agora são 10 horas da noite para o Padre André, tá, pessoal? Então a dinâmica vai ser o seguinte, André. Você pode ficar despreocupado que as perguntas que alguém perguntar aí, eu vou colher aqui e depois vou te fazer para você ficar na sua dinâmica, falando, fazendo o seu momento tranquilo aqui com a gente, tá bom? Tudo certo. Então, assim, obrigado de Eu vou falar a coração. primeira coisa, que é a primeira vez que eu faço live, que eu nunca fiz isso na minha vida, e que tinha que ser a primeira vez com o meu irmão, o João, mas é assim. Ó, quem entrou aí, ó. Quem tá aí, ó. Aí. Você viu, né? Quem passou. Aham. André, então nós vamos começar, porque como são 10 horas da noite, nós temos aí agradecidos, somos, né, por aí nesse momento. Então a gente está começando essa sessão de lives, né? Eu estou começando aí, a semana que vem eu vou ter mais 3 pessoas especiais, que é o Wesley, né, que é um filósofo, tem um atleta de Cristo também, que é o Rayone, e tem uma budista amiga minha também, que vai estar falando na quarta-feira também, esses Tudo momentos. Então certo. eu quero abrir essas lives com você, te agradecer, né? E queria que você primeiro se apresentasse. Eu já contei para todo mundo que você é o Padre André, mas eu queria que você falasse quem é o Padre André, o que é o Padre André, como é o Padre André. Fala pra gente, fica à vontade, tá bom? Deixa que eu vou anotando tudo aí, tá bom? Tá, beleza. Então, me chamo André, sou padre, fui ordenado em junho de 2017. Então, 3 anos agora em junho desse ano, dia 25 de junho. Sou capixaba, Espírito Santo, filho da Paróquia da Virgem Maria de Itacibá, Arquidiocese de Vitória, onde eu e João nos conhecemos há alguns 20 anos, mais ou menos, nem sei, Vai por falar aí. a nossa idade. Não, não, tô falando que pelo menos tem uns 20 anos que a gente se conhece. Tá bom, tá bom, tá bom. E Planta parte. eu vim para. Sou professor de geografia, fiz geografia antes de entrar no seminário, e vim parar aqui logo depois da faculdade de geografia, fiz Federal do Espírito Santo, em 2002, pela primeira vez, quando eu tinha 21 anos. Fiz uma experiência aqui na França, depois na Bélgica, numa comunidade católica. Depois eu vim Certo. para o Brasil e depois voltei para cá de novo e moro em Toulon, é a minha diocese atual. Toulon fica no sudeste da França, perto de Marselha, perto de Nice, fica entre as duas grandes cidades aqui no sudeste da França. E Ok. estou a 3 horas, menos de 3 horas da Itália, do norte da Itália, né? Sim. Então Hoje, é isso. hoje, hoje, basicamente, André, então, assim, quanto tempo que você está ordenado mesmo, a sua vocação, a sua devoção? Quanto tempo mesmo que você já exerce, então? Não, fui ordenado em 2016 diácono Tá. e fiquei um ano aqui. É normal que se fique um ano como diácono antes de ser padre. E daí eu fui ordenado em 2016. Tem algumas pessoas aí que estão rodando aí na lista aí que estavam aqui na minha ordenação. Não vou falar nomes para evitar inveja. E, e daí eu fui ordenado então em 2016, fiquei um ano como diácono e depois agora o terceiro ano como padre. Então 4 anos que eu exerço, que eu fui ordenado, né? Ordenado primeiro a gente é ordenado diácono, depois padre. Então nem todo diácono é ordenado padre e nem todo padre é ordenado bispo, porque depois tem mais uma ordenação, né? Que é a ordenação episcopal para se tornar bispo.
Olha que legal. Bom, obrigado, obrigado. Acabei de ser catequizado por você, ou na verdade explicado, não sabia disso. Agora uma É, coisa, qual assim, antes da gente entrar no tema, as coisas, vamos falar assim de grandes frutos nesses 4 anos que o Padre André fez? O que o Padre André nesses 4 anos aí, depois dessa decisão, assim, conta para nós uma ou duas grandes feitos que você tem feito aí com a sua missão. Você tem uma missão aí, né? então, a missão aqui na França ela é muito diferente daquilo que é no Brasil, né? No Brasil a gente realmente faz muita coisa. Aqui na França não é uma questão de fazer, é uma questão de ser ou de estar, porque a França está vivendo um processo muito grande de descristianização, já que começou há muito tempo. E então Jesus Cristo está desaparecendo da sociedade. Então, as ações que a gente faz são ações de evangelização, mas são muito pequenininhas comparado com o que se faz no Brasil, Jesus né? Cristo está sumindo? Oi? Jesus Cristo está sumindo? Jesus Cristo está mais vivo do que nunca, graças a Deus. Ah, tá. Da sociedade que você tinha pré-comentado, E entendi. na sociedade, a sociedade está fazendo ele desaparecer. Entendi, entendi. Sendo que, ao mesmo tempo, o povo tem sede de Deus, né? Sim, sim. O coração do povo é sedento. Então, a gente tem se tirado Jesus da sociedade, mas, ao mesmo tempo, como o coração do homem é sedento de Deus, ele está tentando preencher com porcarias. É uma dificuldade, né? Dentro dessas porcarias, dessas coisas que você falou, assim, eu sei que você, como amigo e como irmão, eu sei que você fez algumas missões pelo mundo. Você pode me falar uma ou duas? Até aqui no Brasil mesmo você fez uma missão bacana. Sim. Então, bom, já aqui na França também a gente faz. Eu tinha, sobretudo na minha antiga paróquia, nós tínhamos enfim, é claro que não dá para comparar, mas como se fosse uma favela, só que não tem o mesmo aspecto de favela no Brasil, né? Mas bairro muito pobre, onde existem grupos diferentes, bem rivais, entre os ciganos da antiga Iugoslávia de um lado, os muçulmanos do outro, muçulmanos radicais. Então, assim, bem com muito conflito, e Sim, nós tínhamos que estar ali dentro, né, trabalhando com o povo, trabalhando com as crianças. E o trabalho que nós desenvolvíamos com as crianças era interessante porque era o único lugar onde esses povos que se odeiam podiam conversar. Então, o único lugar que eles podiam conversar e brincar e estudar juntos era dentro dos locais da igreja. Então, isso é uma atividade muito bonita. Não acabou ainda, né? Eu saí de lá, mas a atividade continua. E fora essa missão que era algo do cotidiano, eu também tive a oportunidade de ir em 2014 com o Luxemburgo. O Luxemburgo é um país bem pequenininho aqui da Europa, entre a Bélgica e a França, um país que tem mais ou menos 450, 500 mil habitantes, o país todo é bem pequeno, e a gente teve a oportunidade o bispo de lá me convidou para irmos para a Tailândia. E a gente fez uma missão na floresta da Tailândia com um povo chamado povo Karen, que é um povo que tem assumido muito a fé católica, é um povo perseguido, não pela fé, mas o povo em si é perseguido, essa cultura é perseguida, porque eles não têm terra, eles não têm o país deles, e é um povo, eles são um povo. Então, foi uma missão muito interessante. Eles moram de modo muito simples, em cabanas, no meio da floresta, e eles não são aceitos pelo povo Thai, que é o povo da Tailândia, né? Então, a gente fez essa missão lá e foi fantástico. Foi fantástico. A gente foi para construir uma igreja, literalmente construir uma igreja. Quando a gente chegou lá, a base da igreja estava feita, e com os jovens a gente construiu os muros, as paredes da igreja. E foi uma experiência muito boa.
E no Brasil também, eu tive a oportunidade de ir 3 vezes no interior de Pernambuco, em Arco Verde, já é a porta na porta do sertão pernambucano. E ali eu levei várias vezes jovens aqui da França, da minha paróquia, para estarmos com o povo muito sofrido, o povo muito pobre. E foi uma experiência muito rica do lado, tanto para os pernambucanos que nos acolheram lá em Arco Verde, na Fundação Terra, uma fundação fantástica, faz um trabalho lindo, e também muito enriquecedora para os meus jovens aqui da França que não conheciam essa realidade tão pobre, né, como a que a gente tem muitas vezes no sertão do nordestino no Brasil. Então, uma realidade, são experiências bonitas que me marcaram na minha vida. Entendi. André, então assim, antes de entrar no tema que nós estamos vivendo, a série se chama Como Lidar com essa Realidade. Antes da gente entrar nesse tema aí, que nós vamos falar de morte, medo, vida e esperança, o que você me fala da realidade? Pode falar como francês que você está vivendo aí, né? Mas como que está essa realidade agora? A gente sabe o que é o coronavírus, o que está agora. Como tá? Eu vejo alguns vídeos seus, algumas pessoas que estão na live talvez vejam com você, mas como tá essa realidade, André? Então, todo mundo já sabe que tem que lavar a mão, que tem que ficar em casa, que tem que fazer isso, tem que fazer coisa à toa, que tem que usar luva, tem que botar tudo, né? Enfim. Então, aqui na França, a gente teve uma notícia ontem, dizendo que nós estamos aqui confinados, né? Como também no Brasil, mas o confinamento aqui é muito sério. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Toda vez que nós saímos de casa, temos que usar este papel aqui, que é uma atestação de deslocamento. Ou seja, aqui tem várias coisinhas aqui para poder marcar. Eu coloco meu nome e tal, quem eu sou, onde é que eu nasci, tem que sair com minha identidade. Aqui eu marco qual é o motivo, e tem que ser um desses motivos aqui, não pode ser outro. Tá. Então, por exemplo, eu estou indo para fazer alguma atividade profissional, tem algumas profissionais que têm que trabalhar, então ele tem que sair com esse papel aqui, marcando. Eu estou indo para fazer compras, eu tenho que marcar aqui. Eu estou indo para levar o meu animal de companhia, para poder, o cachorro, o gato. Então, eu estou indo para poder correr um pouco, praticar esporte. Sendo que eu vou praticar esporte sem estar acompanhado, sozinho. Não posso sair de casa com ninguém. Recebi uma convocação judiciária ou administrativa do governo. Estou indo fazer uma missão de interesses gerais, interesses da população. Por exemplo, toda segunda-feira de manhã eu tenho que preencher esse papel, porque aqui eu marco a última casinha aqui, porque eu tenho que eu vou pegar alimento para distribuir para as famílias pobres. Então, toda segunda-feira eu faço uma atividade de interesse geral, entendeu? Então, essa aqui é a situação. Se eu não tiver esse papel aqui, eu levo uma multa. A polícia passa o tempo inteiro. Aqui no meu bairro, a polícia passa o tempo inteiro. Hoje eu saí para poder correr um pouco, praticar um pouco de esporte, e a polícia me parou, por exemplo. Se eu não tiver esse papel falando a hora que eu sair de casa, que eu só tenho direito de sair de casa durante 1 hora. E eu tenho que provar, né? Por que eu estou saindo de casa. Então, se eu não conseguir provar para a polícia que eu posso sair de casa, ou se a polícia vê que eu tenho mais de 1 hora que eu saí de casa, eu levo uma multa, né? Essa é a situação atual aqui. Isso para a vida da população civil. Aí quando você chega no supermercado, faltam produtos, ou você tem que enfrentar fila para poder entrar no supermercado. Enfim, tem essas coisas todas. As pessoas de idade, que é complicado, porque também tem as pessoas, aqui na França tem muito asilo. Então as pessoas que estão no asilo estão proibidas de receber qualquer visita. Então, está tendo mais um problema ligado ao coronavírus, que é o problema da depressão, das angústias, o povo angustiado nos asilos, porque não recebe visita de ninguém. Enfim, esse é pro lado dos velhinhos, né, dos asilos. Aqui tem muito asilo, muito mesmo. Aqui é normal.
Aqui é normal colocar as pessoas de idade no asilo. No Brasil não é tão comum, né? Então tem esse confinamento forçado também das pessoas idosas, que não têm direito nenhum de ver os familiares. Então, para eles é muito difícil. Aí aumenta também o número de pessoas tomando remédio, tomando, enfim, antidepressivos e tudo mais. Do outro lado, você tem outra realidade, dos hospitais, superlotados, com médicos tendo que escolher quem que vai viver e quem vai morrer. Essa é a realidade. Essa realidade para você, depois a gente responde a sua pergunta aí, tá, John? Que a gente vai falar de morte e o Padre André vai responder aí para você, tá? Mas me fala uma coisa, como você pode exercer a sua função aí com a comunidade, com os pobres, nos hospitais, a sua função não, a sua devoção. E aí, e essa realidade? Então, a gente não tem muito o que fazer, porque as pessoas não têm o direito a gente não tem o direito de reunir pessoas na igreja, por exemplo. E é proibido. Então tem mais de 15 dias que eu não celebro missa pública. Por exemplo, eu celebro a missa todos os dias, e para mim é importante, agora mais ainda do que nunca, eu tenho que celebrar a missa, porque a gente tem que rezar pelo mundo, né, pelas intenções. Sim, sim. Então todo dia eu celebro a missa, e geralmente eu vou na casa, aqui na nossa paróquia, nós temos uma casa de umas freiras brasileiras, são 4 brasileiras e uma africana. Então, aqui no bairro mesmo, eu vou a pé, então todo dia de manhã eu celebro a missa com elas. Né? Então, assim, contato com o povo é quase zero. E o que eu posso fazer, eu comecei a fazer vídeos para poder levar a palavra de Deus, que precisa, ligar para os paroquianos, porque aqui na França também a gente está muito atrasado em termos de mídia. O povo não tem costume de usar Instagram, essas coisas todas. Então, assim, você faz... Não sei se vale muito a pena ficar transmitindo missa, porque pouca gente assiste, né? Então, porque o povo não está com o celular o tempo inteiro como brasileiro, na mão. Agora talvez um pouquinho mais... Na Europa, hein? Um país da Europa, a gente vê que a tecnologia é mais mansa, mais branda. Não, o Brasil a gente está anos-luz avançado em termos de tecnologia, enfim. Olha, gente, mesmo na Europa, olha, boa curiosidade, valeu pela dica, valeu pela informação. Você fala mais que não sei se é a Europa inteira, pelo menos a França é assim, né? Não, entendi, então, assim, é brando. A comunidade Canção Nova, aqui na França, eles têm uma web TV, um canal no YouTube que funciona bem, onde todos os dias, ao meio-dia, tem a missa com o bispo. Então é um meio de tocar, chegar até as pessoas, né? Sim. Então as pessoas têm aprendido aí, tem que aprender aí no YouTube para poder ver uma missa, coisa que no brasileiro é normal, né? Olha, gente, olha só, vamos então começar a responder uma das perguntas para a gente entrar no tema, mas eu vou começar com a pergunta do John, que ele está aí online com a gente. Padre, como você enxerga a vida após a morte, tendo em vista que vários relatos de experiência, quase morte que contesta a Bíblia, a quase morte que contesta a Bíblia. Dá para interpretar aí para nós, Padre? Sim. Ele deve estar falando da experiência, se não for esse, ele pode escrever aí depois, sim. Se não for. Deve estar pensando no que a gente chama de experiência de morte iminente. Ou seja, é aquele momento em que a pessoa tem a certeza, talvez, ou mais que uma certeza mesmo, de que ela morreu, ela estava começando a fazer a passagem dela, e depois ela voltou. Por algum motivo, ela voltou. Mas aí eu teria que discordar um pouco do que ele escreveu, porque todos os relatos que eu li até hoje, se ele tiver algum outro relato, pode mandar a fonte aí que eu dou uma olhada, uma pesquisada. Mas todos os relatos que eu li, e eu não estou falando de relatos de cristãos, eu estou falando de relatos, enfim, de pessoas que viveram essa experiência. Eles, de certo modo, é claro que as pessoas vão utilizar a linguagem delas, uma linguagem mais pessoal e tudo mais, mas
todos os relatos que eu li, eu digo mesmo todos, eles concordam, confirmam aquilo que a palavra de Deus nos diz. É claro que a linguagem talvez não vai ser a mesma, né? Mas se nós lermos com cuidado o que as pessoas estão dizendo nesses relatos, eu tenho a impressão, sim, que bate com aquilo que o Senhor nos diz na palavra. A Bíblia, o Evangelho de João fala de muita luz. O Evangelho de João é o Evangelho da luz, né? E todos esses testemunhos falam de luz. A palavra de Deus fala que a vida eterna que nós somos chamados a uma paz eterna. A paz no sentido de uma reconciliação perfeita com Deus. E todos esses relatos, eles falam de um momento, de uma sensação de paz muito grande que as pessoas sentem. Enfim, poderíamos falar, luz e paz são as palavras que vêm sempre nesse tipo de testemunho, né? Então, eu não penso que seja contraditória com a palavra de Deus. E muitas vezes também as pessoas falam eu já pude ler também um relato de uma mulher nos Estados Unidos que fala de um ser todo de branco que veio tomá-la pelas mãos, que caminhou com ela e que depois disso o seu tempo ainda não acabou, pode voltar, você vai voltar para a Terra agora. Enfim, como não pensar no Cristo ressuscitado, vestido de branco, que encontra Maria Madalena, que encontra os apóstolos, como não pensar em tudo isso, né? Então, eu, particularmente, em todos os relatos que eu li, como eu já disse, eu não vi contradição com a palavra de Deus. Ao contrário, às vezes eu tenho até a impressão, eu falo assim, nossa, se essas experiências que essas pessoas fazem são verdadeiras, que talvez sejam, isso é verdade, mentira, são experiências pessoais, eu falo, se essas experiências são verdadeiras, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que aquilo que eu acredito, lendo a palavra de Deus, eu acho que é válido, né? Ainda que a experiência dela seja falsa, não sei, vamos dizer, que não seja verdadeira, eu continuo questionando a palavra de Deus. Obviamente que me fala de uma luz eterna, de uma paz, de Cristo que vem ao meu encontro, que vem me pegar pela mão. Isso para mim é óbvio, né? Entendi. John, tomara que a gente conseguiu te responder aí, né? E a gente já começa a falar até de morte, né? Mas a Michelle aqui, ela também quer tirar só uma dúvida da pergunta anterior, da paz e bem, padre. Como está a realidade econômica da França? Você começou a falar, já que o comércio e as fronteiras fechadas do mundo está em colapso. E aí? Como então, tá os seus olhos veem aí, para a Michelle aí? O meu olhar, né? Enfim, a gente não pode comparar a realidade da França com o Brasil, com os Estados Unidos ou com a China. Não tem como comparar. Cada país tem a sua realidade, porque a China é um país comunista, os Estados Unidos é um país supercapitalista, enfim, eles resolvem os problemas deles do jeito deles, né? O confinamento obrigatório, super fechado, estrito de um país comunista, super vigiado, e nos Estados Unidos, enfim, com outros problemas, mas com muito dinheiro para poder injetar na economia. O modo europeu não é nem os Estados Unidos, nem a China. O modo europeu, e de modo particular o modo francês, é que a França é um país que ajuda muito a população financeiramente. Ou seja, aqui na França, se você não tem dinheiro, e se você provar que realmente você não tem dinheiro para pagar a sua conta de água ou de luz, você vai no assistente social da prefeitura e, se for confirmado que você não tem condições, a prefeitura vai pagar a sua conta de água ou de luz. Porque faz parte do direito básico de todo ser humano ter água em casa e ter eletricidade, né? Se for no inverno, precisa ter gás para poder aquecer a casa. Então, a prefeitura vai pagar a sua conta. Então, assim, a gente está num país onde a população é extremamente assistida, no sentido de ser ajudada, né? Então, desde que começou a fechar o comércio, o governo já teve que falar, nós vamos entrar em confinamento, mas fiquem tranquilos, nós vamos fazer isso para poder manter o comércio vivo, nós vamos pagar o aluguel, nós vamos pagar isso, nós vamos pagar aquilo, porque isso faz parte da cultura da sociedade francesa. Não é uma novidade ligada ao Covid-19.
O problema é que, claro, que o governo vai ter que desembolsar muito mais, e isso vai gerar problemas futuros, com certeza. E, de todo modo, eu já estou percebendo que, agora, antigamente, antes da doença, nós tínhamos distribuição de alimentos uma vez a cada 2 semanas, ou seja, 2 vezes por mês. A cada 15 dias tinha uma distribuição. Nós já temos que fazer agora todas as semanas. Ou seja, toda segunda-feira de manhã eu vou no que chama de banco alimentar, onde tem alimentos, né? Eu vou buscar esses alimentos. Em geral, são alimentos que os supermercados não venderam, mas que tá, tipo, vai vencer amanhã ou depois da manhã. Então, eu vou pegar esses alimentos, eu trago aqui para a paróquia e na terça-feira a gente distribui para as famílias. Né? Então, assim, e já teve que aumentar toda semana, porque as famílias estão empobrecendo. As famílias não estão conseguindo pagar as contas, não vai ter dinheiro para comer. Isso com todas as ajudas do governo. E o governo acabou de anunciar que a quarentena, ou que o confinamento vai durar agora por tempo indeterminado. Então, vocês começaram de 15 dias, mais 15 dias, começaram a se moldar e hoje agora está um tempo indeterminado. E aí você está falando que tem esse banco de alimentos que é fornecido a todos, né? Porque não podem trabalhar, não é isso? Tem que comprovar, não é isso? Na verdade, como é que funciona o banco alimentar? Existem associações de caridade da igreja ou de outras associações civis que estão cadastradas. Uma pessoa, se eu estiver precisando de comer, eu não posso ir no banco alimentar e pedir comida. Eles não vão me dar. Eu tenho que estar cadastrado numa associação. Em alguns casos, por exemplo, as pessoas têm famílias que são cadastradas aqui na paróquia, são os vicentinos que fazem essa obra. Então, nós já temos as nossas famílias cadastradas que vêm aqui a cada 15 dias pegar comida. Só que agora elas estão tendo que vir toda semana pegar comida. Então, eu vou lá no banco alimentar, eu falo, olha, a situação é essa, as famílias estão passando fome. Eu tenho 50 famílias para poder, eu tenho que dar de comer para 50 famílias. E daí eu saio de lá com um caminhãozinho cheio de comida, coloco aqui, coloco na geladeira as coisas e tudo mais, e isso no outro dia a gente distribui para a família. Nossa, é uma nova vida, né? Um novo hábito, né, seu, né? Tudo, né? Só que, enfim, as pessoas não podem, isso não é o normal do ser humano. O normal do ser humano é que a gente trabalha, tem dinheiro e compre o seu próprio alimento, né? Pois é. Eu vou fazer uma pergunta que, entrando no tema, tem o nosso amigo Wesley, né, o professor Wesley, filósofo, que vai estar participando com a gente. Tem também a missionária aí, Edilene, né, que vai também, ela também é uma moça que viaja o mundo aí, né, fazendo as missões dela, entrou aí. Vamos fazer a pergunta aqui do Wesley. A pergunta do Wesley é o seguinte: padre, como encontrar esperança? Ele está trazendo para o tema, igual o John trouxe a morte, como trazer esperança nesse período turbulento que estamos vivendo? Esperança. Esperança. É interessante que em francês existem 2 palavras para traduzir a palavra esperança. Existe espoir e espérance. E a gente tenta fazer uma distinção dessas 2 palavras. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque o espoir, em geral, a gente utiliza para coisas humanas, né? De ter esperança no ser humano. Essa é a palavra espoir. Não é uma regra absoluta, mas é, em geral, como que a gente utiliza essas 2 palavras, né? E depois nós temos a espérance, que é algo que me lança para algo que é maior do que o ser humano. Que é algo que vai além de mim, além das minhas capacidades, além da minha força. E eu acho que nessa palavra esperança, como a pergunta, né, como ter esperança no meio de tudo isso, eu acho que nós teríamos que unir essas 2 palavrinhas em francês, espoir e espérance. No sentido de que, se eu pensar que o espoir é algo mais ligado ao ser humano, à nossa vida do dia a dia aqui na Terra, e que para vocês entenderam que é a mesma palavra em português, é esperança, né? Uma palavra em português dá 2 em francês. Então, eu penso que nós temos que esperar
ter esperança, colocar a nossa esperança no ser humano. Sim. Nós temos que acreditar que nós somos capazes do melhor. Nós temos que acreditar que nós somos capazes de ir além. Nós temos que acreditar que nós somos capazes de inventar vacinas. Nós temos capacidade de criar medicamentos. Nós temos capacidade de estudar o maldito DNA do coronavírus, do coronavírus. A gente tem muita capacidade em nós. Nós temos capacidade de ajudar. Nós temos capacidade de calar se precisar. Nós temos capacidade de falar se precisarmos. Temos a capacidade de ficar em casa, quieto se precisar ficar em casa. Tudo isso nós temos a capacidade de fazer. E eu acho que o fato de olharmos para o ser humano com tudo aquilo que ele é capaz de fazer, isso já deve me dar esperança. Entendeu? João tá aí ainda? Oi. Podem digitar aí se está tudo certo na conexão, por favor. Só um minutinho. Vocês conseguem, estão ouvindo ainda ou não? Ah, tá. Mas vocês estão me ouvindo ainda? Falo de volta, talvez. Tal. Cadê o João? João. Desculpem. João saiu, manda ele voltar aí. Então vou continuar falando aqui e depois a gente já vê isso. Só o João que você perdeu. Tá bom. Deixa eu ver se o João volta aqui. João. Tatiane, você tá aí? Cadê seu marido? Enfim, vou continuar mesmo, isso mesmo, Wesley. Então, eu acho que a primeira coisa é essa fé, essa esperança no ser humano, que é capaz de muita coisa, que é capaz do bem, que é capaz enfim, de fazer coisas que nós nem imaginávamos, de dar resposta aos problemas e às crises, né? E depois, para poder passar com esperança nessa crise toda, claro que eu falei de todas essas coisas, porque a mídia, em geral, não para de ficar dando números, né? Número de gente que contraiu o coronavírus. Isso é muito desesperador, né? Às vezes é melhor parar de ver um pouco a televisão e parar de saber quantas pessoas... Acho que o João voltou. Parar de ficar imaginando quantas pessoas pegaram o coronavírus e... Deixa eu ver aqui... Parar de ficar querendo saber quantas pessoas pegaram o coronavírus e dar um jeito, né, simplesmente de... Estou dizendo, João, as pessoas pararam de ficar, às vezes, olhando o número de casos de coronavírus e olhar a maravilha que nós temos em volta de tudo isso, né? Como eu dizia, no ser humano, nós temos a capacidade de irmos além. E depois a esperança, como eu falava, l'espérance, é outra palavrinha para traduzir a esperança em francês, que nos leva para algo maior, superior. Nós podemos atravessar essa aprovação com esperança, porque nós acreditamos quando nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que Deus é maior do que tudo. E que Ele permite tudo isso é porque Ele tem um propósito muito maior. Deus, se nós acreditamos em Deus, nós também temos que acreditar que Deus acredita em nós. Né? Legal. E sabendo que Deus acredita em nós, Ele vai nos dar meio de crescer e de sermos melhores.
quantas vezes já no meio dessa crise toda, nós mostramos que nós somos melhores do que nós poderíamos imaginar, no meio da crise. Se não tivesse sido crise, eu, no caso, estaria rezando menos, por exemplo. E talvez tantas pessoas em casa. Pronto, agora eu coloquei o meu efeito. Agora eu vi. O pessoal tá te elogiando aí, que a gente tá. Eu tô também, pessoal, só para você entender. Eu tô aqui, mas tô gravando a live aqui, tá? E, André, eu não sei se eu perdi, deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta aqui atrás. Juntos aqui. Voltou. Mas vamos falar então. Eu acho que não perdi nenhuma pergunta que você respondeu todo mundo aí, né? João, tá disparando o assunto. Deixa eu tentar entender aqui. Se eu não perguntei, pode. Como o senhor vê a fé após deste vale de lágrimas? Essa é uma expressão muito, muito bonita. Depois tem mais uma pergunta aqui, que eu não consigo ver quem é, mas esse vale de lágrimas. Eu penso, já que essa expressão do vale de lágrimas, eu penso no Salmo 23, que para mim se tornou o salmo, pessoalmente. O Salmo 23 se tornou para mim o salmo dessa epidemia. Para mim, né? Eu tinha notado ele em português, porque infelizmente eu nunca li. Parece muito bem, mas não tem Bíblia em português aqui. Mas se eu olhar o vale da sombra das mortes, eu não tenho nenhum mal, pois se estás comigo. Vou achar que eu tenho o celular. Só um minuto. É bom a gente ler isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva por amor de seu nome. Aí já que eu vou lágrimas, eu penso nessa passagem aqui, versículo 4. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para a minha mesa em vista aos meus inimigos, derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu acho que é nesse sentido aí que nós temos que atravessar, mas com confiança. A nossa fé não vai ser abalada porque o Senhor nos permitiu atravessar esse momento. Pelo contrário, a nossa fé é ainda mais firme, já que o Senhor está nos permitindo essa crise. Né? Porque tem uma promessa de Deus para nós. Né? E eu me apego a essa promessa de Deus, que a graça do Senhor está comigo, me acompanha todos os dias da minha vida. Entendi. A Sônia está fazendo uma pergunta que o senhor compararia essa fase com a passagem da Bíblia que tinha duas pessoas e Jesus leva uma e fica com a outra? Não, isso é uma parábola, né? Se é que eu estou pensando, é uma parábola. Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque leva uma e deixa a outra. Mas são, né? Isso é uma teologia que eu não concordo muito, não, viu? A teologia do arrebatamento. Do arrebatamento, no caso. Eu acho assim, a Maia está ajudando a gente aí, falando que deve ser a passagem do arrebatamento. Mas na verdade, eu acho que a TV Record, fazendo aquela novela, uma outra novela que não lembro o nome aí, ela bagunçou muito a cabeça do povo, viu? Existe uma pequena parte dos evangélicos que acreditam no arrebatamento. O arrebatamento é desse que Deus pega um e deixa outro. Deus pega um e deixa outro. Isso não, a maioria dos cristãos não acredita nisso, não.
Entendi, entendi. André, vamos falar um pouquinho, já que você respondeu pra caramba. Eu sei que no meio disso tudo a gente falou de vida, falou de morte e medo, André. Como que tá o medo? O medo hoje. As pessoas têm medo de tudo, né? Medo, e é normal, não tem que ficar criticando nada nem ninguém. É um período de muita instabilidade. É um período de muita instabilidade. Então, toda instabilidade gera medo, né? Medo de pegar a doença, medo de transmitir a doença, medo de perder o emprego, medo de não ter comida para alimentar os filhos pequenos em casa, medo de um monte de coisa, né? Então, esse tipo de medo é normal, né? Só que eu acho que para poder contrabalançar, eu não sou psicólogo, mas acho que para poder contrabalançar um pouco o medo, a gente precisa ter, como eu já dizia, né? Esperança. Precisa, precisa trabalhar, né? Enfim, tirar um pouco a viseira, como a olheira que a gente coloca como dos animais, e fazer a gente enxergar uma coisa. Eu acho que a gente precisa pegar, ter uma visão mais do alto, ver as coisas mais do alto, e ver que é uma crise, mas no meio de um monte de coisa. Né? Isso pode nos ajudar a atravessar sem medo. Das histórias que mais dizem que, eu nunca contei, obviamente, né? Mas tem gente que contou que existe na Bíblia 365 vezes na Bíblia a expressão não tenha medo. 365, quanto? 365 vezes? 365 vezes na Bíblia nós podemos ler a expressão não tenha medo. Ah, entendi. Então, nós temos 365 dias no ano, então a gente pode dizer que todos os dias da nossa vida Deus fala para nós, não tenha medo. Entendi. Confia. O Adilson lá da paróquia Imaculada Conceição, hoje ele é um dos responsáveis pelos jovens e adolescentes junto com o Padre Andelon, ele pergunta aqui, o medo está levando adolescentes a serem internados com ansiedade e depressão. O que fazer? Assim, orientações, não precisa ser psicólogo, mas orientações aí. Podia já começar a desligar a televisão. Se desligar a televisão já vai resolver uma boa parte dos problemas. Eu não estou falando, não é campanha contra um canal ou contra outro canal, é desligar a televisão, ponto. Parar de ficar vendo sites de notícias na internet. Parar de coisas que não prestam. Eu acho que... E rezar. Tô até querendo falar aqui, rezar. Reza, gente. Se ficar o tempo inteiro vendo notícia ruim, vai entrar em depressão. Não tem dúvida. Qual é o problema do dia que fala de esperança? Um canal espiritual religioso, evangélico, católico, pouco importa. Ninguém fala de esperança, só fala de tristeza, só fala de miséria, só fala de morte. Então, assim, começa de um jeito tão simples, né? Desliga a televisão. Como eu estava falando no começo, eu fiquei vendo o tempo inteiro quem é que está, quem é que não está, quem está morrendo. Eu parei. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu compartilho com você, eu tenho falado, as pessoas ontem fiz uma live de criatividade, hoje eu estava conversando com uma amiga e estava dando uma consultoria agora à tarde, e falo para você, o pessoal fala que eu sou muito positivo para tudo. Não é questão de positividade para tudo, é questão de disciplina. Eu acho que vocês aí têm muita disciplina. Eu acho que o que move a gente, ontem eu falei na live, as pessoas estavam aqui, é disciplina. E aí eu vou dar até continuidade na palavra medo, porque a Sônia, ela volta e fala assim, mas continuando as perguntas, né? Mas o cristão não deveria ter medo, padre? E nem temor? Olha, existem
o medo é algo normal do ser humano. Quando Jesus fala não tenha medo, é porque talvez me falta a linguagem do psicólogo para poder usar o termo certo, que eu não tenho, né? Existem medos e medos. Existe o medo que é, por exemplo, eu vejo, não sei, um escorpião no meu quarto, eu preciso ter medo do escorpião, porque o meu medo vai me ajudar a agir e a reagir. Ou seja, eu preciso levantar, eu preciso matar esse escorpião. Eu estou no meio da savana africana, tem um leão chegando, é o medo que eu vou ter deste animal que vai fazer com que eu vou correr. Inclusive, eu vou produzir hormônios que vão ajudar a acelerar, que vão me dar força para eu poder correr o mais rápido possível. Né? É o medo físico. Oi? É o medo físico, visual, que não é abstrato, é o medo que você... Vai secretar hormônios que eu preciso para poder ter força, para correr rápido, para subir uma árvore que eu nunca imaginei que eu fosse subir, porque tem um perigo. Né? Então, esse medo, ele é normal. Né? E ele me ajuda, ele me protege. O medo, ele me protege. O medo, ele me ajuda a reagir contra os ataques. Né? Mas existe um medo que é um medo que paralisa. Então, esse medo aí não é bom. Esse medo é que me deixa doente. Né? Ver o aumento de casos de mortes com coronavírus no Brasil aumentando, isso não vai ajudar a crescer, isso não vai ajudar a crescer. Esse vírus vai me paralisar, vai me deixar doente. Então, tem medos e medos. Tem um medo que é bom, que me protege, e tem um medo que me paralisa. E esse medo que me paralisa, que é um diabo na minha vida, e que me destrói e me deixa doente. Não sei se me deu pergunta. E acho que dá uma congelada aí. Para mim, congelou aqui. Congelou aí para você, André? Eu estou bem. Eu estou te vendo. Tá. André, nós temos mais 10 minutinhos aí, porque são 10h50 aí na França, né? Vamos tentar responder a palavra do John aí mais uma vez, e depois a gente chegar, desliga a televisão, depois eu vou tentar pegar com cada um aí, tentar mandar essas respostas para cada um. Veio janeiro, fala aí, medo que impulsiona é medo que paralisa, né? Nossa missionária aí fala aí, medo é uma poderosa e primitiva emoção. Desculpa, pessoal, porque tá dando um delay aqui para mim, tá? A Tatiana tá falando que tá tendo um barulho aí, não sei se é comigo ou é com você aí, André. Se você estiver sentindo esse barulho, você fala também. Estamos ouvindo o João. E eu vou tentar pegar essa parte aqui para a gente tentar fechar com a parte da vida. Padre, como a cristandade aí na França, né? Como é a cristandade aí na França, né? Rapaz, eu acho que caiu, vocês estão me ouvindo? Como eu falei no comecinho da apresentação, está sendo muito difícil, porque nós somos poucos aqui, né? E o povo tem sido meio frouxo, né, vamos dizer assim. Então, nós precisamos de oração aí. Eu sei que vocês estão preocupados muito com o coronavírus, mas pensem também na igreja e na realidade aqui da França, porque a situação não está muito fácil para nós, né? É isso. Talvez para poder terminar, eu gostaria de falar sobre a vida. E vou botar o João de volta aqui. Domingo passado, na liturgia, a gente ouviu o texto da ressurreição de Lázaro. E a gente falava de vida, né? Lázaro, venha para fora. E eu gostaria talvez de ler pelo menos um trecho, essa passagem é muito longa, mas é um texto interessante.
Então Lázaro morreu e Jesus chega, né, até Betânia. Então a gente lê isso, João 11. Então, versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Marta e Maria eram as irmãs de Lázaro. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa, então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a ele que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Por isso que eu estava falando daquela teoria do arrebatamento, que não vai, tinha esquisito, que não bate muito com o Evangelho. No último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E eu vou parar aí para depois tem a ressurreição de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. E a palavra vida que Jesus utiliza em grego, essa passagem é realmente fantástica. Eu sou a ressurreição e a vida. A palavra vida, em grego, existem várias palavras para definir, para falar da vida. Né? Quando a gente fala de biologia, a gente está falando da vida também, da vida da nossa carne aqui, do nosso corpo, né? Mas a palavra que Jesus está falando, eu sou a ressurreição e a vida, não é Jesus, não está falando que eu sou da biologia. Eu não sou a vida carnal. Jesus está falando, eu sou é até um nome comum no Brasil, tem sido um nome comum, Zoe, né? Eu sou a Zoe. Zoe, em grego, é a vida em plenitude. É uma vida que não está ligada a esta vida daqui de baixo, né? E a proposta de Jesus não é porque a passagem é longa, mas podem continuar lendo aí João 11, que vocês vão ver. Todo o diálogo de Marta e com Jesus é muito interessante. E Jesus não está prometendo somente a vida, a ressurreição de Lázaro, essa vida carnal. Jesus está falando que eu sou a vida. Eu vim para dar a vida eterna. Eu vim para dar algo muito, muito maior do que aquilo que vocês estão pensando. Eu vim para dar algo muito maior do que a ressurreição de um morto. Eu vim para dar uma vida maravilhosa, uma vida de amor, uma vida de felicidade. Eu vim para dar isso para vocês. Eu vim para dar vida eterna para vocês. É essa a promessa de Deus para cada um de nós. Então, quando a gente fala, eu vou até lançar essa semana, depois da Páscoa, não sei, eu já fiz um pequeno vídeo, porque as pessoas estavam falando que tem medo de morrer. E eu fiz um vídeo que eu vou lançar em breve, falando por que nós temos medo de morrer. Né? Porque está faltando, uma das razões, vou dar spoiler do vídeo, uma das razões é que nós perdemos a noção de vida eterna. A gente está tão pegado à matéria que a vida eterna, como eu não conheço, eu tenho medo, eu não quero morrer. Então, a partir do momento em que eu confio na palavra, na promessa de Deus, eu não vou ter medo de morrer. Entende? É claro que eu vou ter receios por um monte de razões, de deixar a minha família e tudo e tal, mas aquilo que Deus promete para nós é algo muito maior do que aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos sentir. Deus promete algo muito maior do que tudo isso. Né? Então, para já chegar no final da nossa oração, para falar de vida eterna, para mim não tem palavra melhor do que Apocalipse 21, de 1 a 5. A gente está no penúltimo capítulo da Bíblia, então é fácil de guardar. Apocalipse 21. A Bíblia termina em Apocalipse 22. Apocalipse 21, a gente lê uma promessa maravilhosa de Deus para nos dar a vida eterna. Só um minutinho que a minha Bíblia vai abrir em português. Apocalipse 21. E a gente lê. Olha só o que Deus promete para a gente falando de vida eterna.
Vi então um céu novo, um novo céu e uma nova terra. Novo, porque não tem a ver com isso que a gente conhece. É diferente, é melhor. Pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Percebem? O texto é fantástico. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o antigo, o primeiro céu que a gente vê aqui em cima da nossa cabeça e a primeira terra que a gente vê aqui embaixo dos nossos pés desapareceram. E o mar já não existia. Essa expressão é bem interessante também. O mar já não existia. Por que o mar já não existia? Porque o povo hebreu é o povo que teve que atravessar o Mar Vermelho. E não é um povo de navegadores. Navegadores eram os gregos. Os não, eles odeiam, eles têm medo do mar. Então o mar é sinônimo de perigo para eles. A última coisa que eles querem é ter que entrar e atravessar o mar. Eles pescam no lago. Então eles não gostam do mar agitado. Então por isso que eles falam, São João fala, e o mar já não existia, porque nessa terra nova que Deus promete para nós, não vai haver medo algum, porque Deus estará aqui. Eu tenho que continuar lendo o texto. E eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo, a casa, a tenda de Deus com os homens. Habitará com eles, Deus habitará com eles, e serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Deus estará conosco. Percebem que é uma terra nova, um céu novo. A primeira terra e o primeiro céu desapareceram. O mar não existe, ou seja, não tem medo. E ao mesmo tempo, Deus está conosco. E depois dessa promessa fantástica de vida eterna. Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. E já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Tudo isso passou. Tudo isso que nós estamos vendo vai passar. E nós vamos entrar numa espera nova, num tempo novo, no tempo de Deus. E eu termino aqui. Então, o que está no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. Eu renovo todas as coisas. Essa passagem é fantástica. E eu leio ela direto quando eu tenho que ensinar pessoas, tenho que celebrar funerais. Porque é uma passagem cheia de esperança. No momento que a gente mais precisa de esperança, a gente precisa ler palavras de esperança da parte de Deus. E essa, para mim é quase a coroa da Bíblia, é essa passagem. Olha que Deus vai nos dar. É essa. Tem uma música evangélica que fala assim, ó: novos céus, uma nova terra, alegria eterna, onde não haverá mais lágrimas, nem choro se ouvirá, onde juntos todos viveremos, face a face veremos, onde não... Aí é tudo que você disse aí agora, né, de esperança. 21. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tá com medo? Lê Apocalipse 21. Tá sem esperança? Lê Apocalipse 21. Serve para um monte de coisa. Olha só, vamos entrar nos agradecimentos e respostas aí antes da oração, que tem algumas perguntas assim, na verdade, ó, a Giza tá falando: oi Giza, tudo bem? Podemos ver isso, só esperamos que dessa pandemia, né, possa continuar. Ela tá falando da pandemia, né? Nossa missionária lá tá falando amém. Nós temos mais um jovem aqui, o jovem Aloísio. O jovem Aloísio escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui, ó. O jovem Aloísio escreveu: no verdadeiro cristão não deve desejar a morte, mas deveria ser um momento de alegria para aquele que acredita em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É o nosso jovem aí falando, né? E a nossa missionária também falando aí a palavra de Deus maravilhosa. As coisas estão maravilhosas. Então, olha só, meu irmão... Eu vou ter que dar, porque vai cortar o meu em 10 segundos aqui, tá me dizendo aqui, ó. Então vai, te amo, manda as bênçãos para todos.